Olá, pessoal, estamos ao vivo aqui no YouTube Casa de Sete Saberes, YouTube Bianca Câmpora, Facebook Casa de Sete Saberes. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, na nossa live, uma live muito especial que a gente preparou para hoje, que é a respeito do medo, para você poder tornar o medo o seu maior aliado. E isso é possível, né? A gente realmente poder entender o que o medo quer dizer para a gente. Então, boa tarde, minha irmã querida. Espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vinda. Ai, boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz, minha irmã querida. Te amo muito também. Espero que esteja tudo bem com você. Vai estar, se Deus quiser. Falando aí em medo, a gente vê que esse acho que é uma emoção comum, né? Hoje, diante do cenário mundial. E nós estamos aqui para falar, temos várias dicas preciosas, então fique com a gente até o final dessa live. Se você ainda não é inscrito no canal Casa dos Sete Saberes e canal Bianca Câmpora, se inscreve aí, ative a sineta para receber as notificações de novidades, porque a gente sempre está fazendo com muito carinho e amor as novidades. Também é legal, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, coloque aí no chat, porque é uma forma da gente estar interagindo e estar aí respondendo as suas perguntas, trocando, né? Que essa que é a nossa missão aqui com o Despertar das Bias. É verdade. E o medo, né, Beatriz, em ser o maior aliado, eu acho que é uma coisa bem interessante. Aí eu queria só compartilhar. Eu adoro ver filme de super-herói, né? E aí eu tô maratonando o Flash, amo Flash, tá na 6ª temporada, e aí tem um episódio que ele tá com muito medo, e aí alguém lembra ele e fala assim: o que faz você ser realmente um herói não são os seus poderes, é você ter coragem de seguir em frente apesar dos seus medos. E é realmente isso, exatamente isso. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Já que você começou falando de um herói, né? Ou seja, do Flash, dando esse exemplo aí, que até os heróis sentem medo, eu também vou falar um pouco da jornada do herói, né? Porque a jornada do herói é isso. Geralmente é um personagem. Se você perceber, todos os heróis da Disney, da Pixar, da Marvel, são pessoas comuns que acontece alguma coisa inusitada com elas, ou vem de um outro planeta, ou ganha uma habilidade em função de um acidente, né? Ou é mordido por uma aranha, como uma aranha. E aí eles vão descobrir, redescobrir como eles são a partir desses novos poderes que eles ganham, passam por uma fase de dificuldade em função dessa descoberta. Alguns, né, se machucam, outros acabam tropeçando, machucando outras pessoas. Então eles vão precisar aprender a lidar com seus próprios poderes. Isso é muito metafórico, muito simbólico, né? E aí eles se retiram da sociedade para poder se redescobrir, né? O Super-Homem tem aí a Fortaleza da Solidão, né? O Homem-Aranha também, ele se retira, tem uma hora que ele fala não, ele se retira do lugar. O Batman também, que apesar ele superar a morte dos pais, né? A gente está falando de super-heróis, porque é uma coisa muito legal da gente falar também de super-heróis, né? Porque tem um herói que mora em cada um de nós, né, Beatriz? Exatamente. Exatamente. E aí eles vão, e aí depois que eles se fortalecem, aí eles conseguem retornar, que o final da jornada do herói é ele poder retornar para onde? Para as suas raízes, né? E ele poder devolver para a sociedade tudo aquilo que ele conquistou dentro dele. Então, é um processo de voltar-se para dentro para poder ser altruísta. Então, a jornada do herói ele tem muito do processo da autodescoberta, do autoconhecimento, de saber como são esses poderes para mim, de superar as próprias dificuldades a partir dos próprios poderes. E assim é conosco também. Todos nós temos um herói dentro da gente, e às vezes a gente está mais machucado, às vezes a gente está com medo, mas é preciso também a gente poder olhar para o medo, entender o que é que esse medo está me dizendo, o que é que eu posso aprender com esse medo, para poder eu cumprir a minha própria jornada do herói, do meu herói interno, e poder me reinventar, me redescobrir a partir dos meus sentimentos, das minhas emoções, e aí sim a gente poder se lançar para a vida com quem a gente verdadeiramente é, apesar dos medos, apesar das dificuldades, né? Tem uma música de uma amiga nossa, Tati Falcão, que fala, tá com medo, encara, e é maravilhosa essa música que fala exatamente disso, né? A gente tem medo, mas a gente vai lá e encara os medos, né? E tem a coragem de agir. E às vezes acontecem coisas que são alheias à nossa vontade, porque nem tudo a gente controla. E esse momento que de 2020 trouxe para todo mundo, o ano de 2020 trouxe muita coisa para todo mundo. De repente, a pessoa está assistindo essa live daqui a 5 anos e vai falar, por que essas meninas estão falando tanto de 2020? Porque 2020 foi um ano atípico na história, né, do mundo. Foi atípico. A gente teve uma pandemia, a gente ultrapassa os nossos próprios
medos, encara nossas próprias questões, para poder ultrapassar também esse momento de isolamento, porque o que aconteceu foi que a pandemia trouxe para todo mundo, o que aconteceu em 2020 trouxe para todo mundo um processo de autorreflexão, um processo de olhar para a situação de uma outra forma. Todo mundo, de alguma maneira, precisou se reinventar nessa pandemia, né? Então, essa eu acho que é a grande questão, a gente precisar realmente se reinventar, a gente precisar olhar para fora da gente, não somente para dentro da gente, então a gente poder olhar e falar, tá, então eu tenho essas questões internas, às vezes a gente descobre até coisas que a gente tinha dentro da gente, que a gente não tinha parado para pensar, não tinha se dado conta, e que nessa pandemia isso acabou também sendo trazido à tona, né? E também olhar para o externo, não só para dentro da gente, mas olhar para as pessoas à nossa volta, com quem a gente convive, né? Perceber como é que a gente convive com essas pessoas, o que é que deixou mais a gente paralisado, o que é que nos moveu mais. Isso é riquíssimo, né? A gente poder olhar para dentro, saber como é que a gente vai se autodirecionar pela vida, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar, né? E a gente poder ter uma atitude também positiva diante disso. E aí, Beatriz, falando de herói, para quem está assistindo a live aí agora e para quem vai assistir depois, é muito interessante que a primeira pergunta que a gente faz, a gente usa isso muito em arte-terapia, né? Qual é a sua força? Porque a gente fica achando que o herói é aquele que salva todo mundo, tem superpoderes, mas nós também temos as nossas forças internas, né? Então, qual é a sua força interna? Qual é o seu poder que você pode aí, trabalhar e ampliar as possibilidades? E aí, por exemplo, o meu é alegria e esperança. Eu sei que eu sou... E criatividade, né? Eu sei que eu sou criativa, talvez esse seja o meu maior poder, assim. A criatividade, a alegria e a esperança. Eu sempre acho que tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não acabou. Então, assim, eu acho que tem determinadas coisas que você pode também ir trabalhando em você para que isso seja a sua força e maximizar essas possibilidades para que você possa ser feliz e também ajudar os outros, né? Eu acho que isso é uma questão importante. E aí, uma coisa que vale muito a pena se falar em relação à questão do medo é que a gente não deixa de sentir medo, mas a gente se joga apesar do medo, né? Então, tá com medo, encara, né? Bianca, você falou, a gente está falando um pouco, começando aqui, falando da jornada do herói, e o herói, todo herói de histórias em quadrinhos, da televisão, dos filmes que a gente vê, nessa jornada dele, a primeira coisa que ele faz, ele precisa se salvar. Já parou para pensar nisso? Primeira coisa, ele precisa se salvar, então ele precisa se reconhecer enquanto esse super-herói, enquanto uma pessoa que vai se autodescobrir, como é que eu vou usar esses poderes para quê? Qual a função desse poder na minha vida? E aí ele vai começar a se salvar, e ele se salva, ele se retira para poder se salvar, para depois ele salvar outra pessoa. Então, acho que a dica que fica nesse momento, que veio aqui na minha cabeça, é que a gente precisa se salvar. Todo dia você se salva para você poder ajudar o outro a se salvar também, né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir salvar ninguém, mas a gente vai poder ajudar as pessoas a se salvarem, porque a gente só pode ajudar alguém quando essa pessoa aceita a nossa ajuda. Então, isso também eu acho que é extraordinário. Então, cabe a cada um de nós entrar nesse próprio processo de crescimento, se salvar, que você, nossa, se você se salvar, eu acho que já está de bom tamanho, você já foi um excelente herói para você, na sua vida. E aí depois, se você puder contribuir, esse mundo precisa, né? Precisa de contribuição, precisa de alegria, precisa de acolhimento, precisa de amor, precisa de criatividade. O que salvou muito nessa pandemia foi a arte, a música. Foi a música. A criatividade, né? As escritas, as poesias. Tudo. Exatamente. Uma coisa interessante dentro disso, né, para a gente transformar o medo em aliado, é a gente perceber, eu gosto muito do Aquaman. Essa nova versão do Aquaman, né, o roteiro é muito interessante, porque ele não acredita nas forças internas dele, ele não sabe como lidar com isso, e ele não acredita e não quer, então meio que tem uma rejeição ali, e ele realmente se retira. Então, assim, o se retirar, gente, que a gente chama da saída do cenário, é você se retirar para dentro de você, né? No sentido de meditar, prestar atenção no que você está sentindo, nas suas respirações, e nos seus pensamentos, sentimentos e ações, para que você obtenha resultados diferentes. Aí você se fortaleça para que você volte mais engajado e sabendo, tendo esse autoconhecimento, porque é um exercício diário.
O autoconhecimento é um exercício diário. Hoje você não está bem, mas amanhã você vai trabalhar para daqui a pouco você estar. Mas também, se você mergulhar nesse medo e ficar afundando e afundando, a gente tem que tomar cuidado para poder você não afundar tanto, né? Porque tem o fundo do poço, tudo bem, você pode chegar no fundo do poço e depois você se reerguer. Mas se você afundar muito e todo dia você ficar alimentando o medo, vai vencer o que mais você alimentar, né? Igual aquele lobo mau, o lobo bom, né? Aquele que você alimenta mais. Então, quando o medo paralisa, eu acho que é o mais preocupante. Quando você deixa de fazer o que você gosta, deixa de trabalhar, de ganhar dinheiro ou de fazer alguma coisa, porque você está com medo, né? Ou deixar de se divertir, de ter prazer, né? Porque a vida não é só trabalhar e pagar conta, né? Às vezes você deixa de se divertir, você deixa de olhar para você com generosidade. Verdade. Então, gente, diante disso, vamos começar aqui falando a respeito do medo. Então, o medo, como uma emoção, ele visa proteger a gente de situações que possam causar risco à nossa existência. Então, o medo não é ruim. Eu acho que isso é importante a gente destacar. O medo não é ruim. Ele é uma emoção, como todas as outras. E se a gente não tivesse medo de nada, muito provavelmente a gente estaria sempre se lançando em situações de muito risco que poderiam fazer a gente até mesmo morrer. Então, é importante, para a manutenção da vida, o medo. A grande questão é quando ele te paralisa, a grande questão é quando ele não é nessa afinidade para a sua sobrevivência, e sim muito mais para que você possa se paralisar, ou não se lançar, ou não utilizar ele como uma força também. Então, o medo pode ser uma força, sim. Não é para você, vou tirar todo o medo da minha vida. Não existe isso. Até brinco que se entrasse um leão aqui agora, você não ia falar, que lindo, abraço leão, eu amo a figura do leão, a gente é leonina, né? Então a figura do leão representa a gente, uma figura, né, com aquela juba linda, né? Tá aqui o cabelo, que é importante para o leonino, né? Então aí você fala, mas se o leão entrasse aqui, eu não ia falar, que lindo, vem cá, vou te abraçar, porque ele é feroz, ele não faz distinção de nada. Para mim, para ele, provavelmente eu ia ser apenas assim, comida, ia aparecer comida na cara dele. Então, a gente também precisa se preservar. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, o medo, ele faz parte da vida. Então, abolir totalmente o medo não é algo possível, mas você pode lidar com ele e compreender que é uma emoção que é favorável para você. Então, o medo talvez seja a emoção que mais prejudica o ser humano, porque a partir dele as pessoas se paralisam diante de algum evento. Entram em um modo de fuga ou se arriscam desmedidamente. Estou sem medo, vou me lançar e fazer qualquer coisa. Também não é assim. E também assim, não, vou enfrentar, porque tem gente que assim, vou enfrentar o meu medo a qualquer custo. E aí acaba se prejudicando. Então, o medo, ele tem ali um alerta, um sinal de alerta. E até mesmo, por exemplo, a gente, às vezes, passa por situações difíceis e quando você liga em sensor. É como se você alimentasse o seu GPS da sua alma, informando para o GPS da sua alma, olha, esse caminho aqui é perigoso. Aí o GPS guarda aquela informação. Quando aparece um caminho semelhante, ele liga e já começa a piscar. Fala, olha, é perigoso esse caminho aí, aparece com outro, hein? Toma cuidado, entendeu? Exatamente assim. E aí o que vai acontecer? Você vai e paralisa, fala, vai acontecer de novo. Já entra o medo de acontecer novamente. Então isso também é um sinal de sobrevivência, não só física, mas psicológica. Nós também temos uma sobrevivência psicológica. Então é importante que você possa informar para você, não, olha, dessa vez não é tão perigoso assim, ou dessa vez eu já criei artifícios, recursos, estratégias para lidar com a situação. Então, você mesmo vai informar para você, porque o seu cérebro, ele guarda uma memória de uma maneira, que é uma maneira afetiva, e você vai precisar lidar com isso de alguma maneira. De algum modo, você vai precisar lidar com o seu cérebro afetivamente, tá? Então, você também vai precisar informar ele, não é isso, Bianca? Eu queria pontuar algumas coisas que são importantes aí em relação ao medo, né? Em relação ao que está colocado no slide que você está falando. São duas coisas básicas. A primeira, que quando você sente medo mesmo, o seu cérebro libera algumas substâncias, como adrenalina, noradrenalina e cortisol. Essas substâncias, elas fazem com que o seu cérebro mande o seu coração bombear mais sangue para os seus membros inferiores, e para braços e pernas, né? Principalmente para que você possa correr. Isso é um instinto de sobrevivência, realmente, né? Mas aí vamos supor que você está num medo que não é de instinto de sobrevivência, não tem nenhum animal te perseguindo, não tem um assaltante atrás de você, não é uma situação de perigo real. Esse perigo, ele está dentro da sua mente.
como, por exemplo, sei lá, medo de altura, de andar de avião, por exemplo, e aí você deixa de se divertir, deixa de ir dar uma palestra em um determinado local, porque você tem medo daquilo. Mas aquele medo, ele é seu, né? Ele está ali habitando dentro de você, ele não é seu, ele está habitando dentro de você, porque ele não te pertence, você pode mudar e mandar ele embora. Então, o que acontece? O seu cérebro joga as mesmas substâncias como se você estivesse realmente numa situação real de perigo. E aí, você está jogando todas as substâncias, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso faz com que o seu corpo fique estressado. E por isso que a gente fala que estresse é o mal do século, né? Porque o medo, ele causa isso. E aí, o medo de várias coisas, e isso me preocupa, me remete a uma outra coisa quando você está falando aqui, que é a questão da educação. Então, assim, eu vi muito isso em escola, e até hoje a gente percebe isso, algumas mães, alguns pais, até alguns avós, naquele negócio de botar o medo na criança. Olha, se você não se comportar, o homem do saco vem te pegar. Se você não fizer o que eu quero, olha lá, vem uma barata gigante. Então, assim, esse medo que é colocado na criança, e um medo que, para ela se comportar, para ela ter um comportamento adequado, ela precisa ficar quieta, né, e tudo mais, porque senão aquilo ali vai realmente acontecer na cabecinha dela. Os adultos alimentam esse medo, e aí esse medo, provavelmente, se não for tratado, ele vai sendo alimentado no resto da vida dela. Só que não existe homem do saco, né? E nem uma barata gigante. Pode até existir uma maiorzinha do que a outra, mas não vai te raptar, não vai te levar para um lugar. Agora, é claro, o mundo está muito mais violento, tem outras situações que não é o homem do saco, nem a barata, nem o bicho-papão, nem o lobo-mau. Então, assim, mas essas figuras de retórica, né, que são metáforas, na verdade, a gente só fica pensando o quão essa criança vai crescendo, alimentando esses medos e se torna um adulto que continua com esses medos. E aí, medo, muitas vezes, né, Bianca, esse medo é reforçado também. Sim. Pelos pais. Esses dias eu estava visitando uma amiga que tinha sido operada, eu estava aguardando, né, ali perto da Praia da Barra, eu estava num quiosque aguardando ela voltar para casa, poder eu visitá-la. E aí eu vi uma criança que estava com um balãozinho bonitinho, né? E a criança correu para a rua, assim, né? E a mãe saiu correndo, pegou a criança no braço, era uma criança que devia ter 2 anos de idade, menina. E aí a mãe agarrou a menina, sacudiu a garota e falou assim, olha, se você continuar fazendo isso, já era final da noite, a lua estava linda no céu, a lua vai cair na sua cabeça. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vai crescer uma criatura com medo da lua, que é uma coisa tão linda, extraordinária, né? Então, às vezes, isso também é reforçado pelo que você escuta dos seus pais, das pessoas. Só que à medida que você é adulto, que você se torna uma pessoa adulta, você precisa buscar ajuda para resolver essas questões, para resolver os seus medos, né, os medos da infância, aquilo que você escutou, e começar a escolher a herança que você quer para a sua vida. Se é realmente aquilo que os seus pais te disseram, que você hoje não sabe que é verdade, sabe que não é verdade, mas mesmo assim sente medo, porque isso pode acontecer, né? E também se libertar disso, porque isso é importante, buscar a ajuda necessária para se libertar dessa questão, né, Bia? E aí, assim, transformar o medo em aliado, acho que tem algumas dicas importantes que nós vamos dar aqui ao longo dessa live, mas a primeira delas é a gente estar tendo consciência do nosso medo. E tendo consciência de qual é talvez o ponto-chave, aquele momento que deu o start, né, para que eu tenha medo. Então, como você falou, o exemplo da lua, vamos supor que essa criança com 2 anos colocou aquilo na cabeça, e aí ela está com 15, né, daqui a um tempo. E aí ela continua com medo da lua. Vai precisar ressignificar isso. A lua vai cair? Não. A lua pode deixar de existir? Talvez. Alguns cientistas dizem que sim, né, daqui a não sei quantos bilhões de anos. Mas, pela lei da gravidade, ela é um satélite natural, então ela não vai cair. E aí você vai também usando um pouco do racional com o emocional, juntando isso para que você compreenda que a Lua, por exemplo, pode ser sua aliada, né? E assim, tantas outras coisas. E a gente fica pensando assim, eu vi uma cena, você falou da Lua, eu vi uma cena, porque a gente tem visto muito isso, né? Como os pais não sabem, não acharam assim um meio termo para conversar com crianças muito pequenas a respeito
do que é o vírus do SARS-CoV, né, do SARS-CoV-2, que é a Covid-19, como que pega e tal, eu vi um pai com uma criança de 3 anos na pracinha, e aí ele falou assim, olha, eu quero te dizer que você não pode tirar máscara nenhuma, você tem que correr de máscara, fazer tudo, não pode botar a mão na máscara, porque senão o bicho do vírus é um bicho gigante, vai te pegar e você nunca mais vai me ver. Fiquei eu pensando naquilo, meu coitado. Respira fundo. Assim, eu já falei, pai, eu não quero mais brincar, não, vamos embora para casa de novo. Então, assim, como falar, né, de uma forma mais assertiva? Então, é uma coisa que a gente também precisa pensar. Olha, a gente vai se prevenir, vamos botar máscara, aprender a lavar a mãozinha, claro, utilizando a linguagem daquela idade ali, mas tendo cuidado de não botar o medo, porque o medo, gente, causa uma ansiedade gigantesca. O que a gente mais tem visto é criança e adolescente ansiosos e estressados. Então, assim, como que isso pode ajudar? Como que a gente pode combater o medo? E a Beatriz colocou esse slide maravilhoso aí, né? Pode falar. Então, quando o medo é reforçado constantemente, a tendência é que haja uma generalização. A pessoa pode generalizar aquilo para várias áreas da vida dela e aí ficar realmente adoecido, paralisado, e isso virar realmente uma doença. Então, para quebrar esse padrão, é preciso a gente mudar a crença em torno das situações ou das pessoas enquanto uma representação de ameaça. Mas, para isso, a gente precisa ter um entendimento da situação. É diferente no trabalho com criança, né, que a Bianca falou, que aí você vai trabalhar o medo, vai desmistificar o medo de uma outra forma, através do lúdico, através da arte, né? Mas o que combate o medo na vida adulta? Compreensão da situação. Então, ampliar a compreensão, o entendimento é muito importante. O autocuidado, você investir em você mesmo. O provimento de segurança, o ser humano precisa se sentir seguro. Isso é uma das necessidades básicas do ser humano. Nós precisamos nos sentir seguros. Você precisa estar num lugar e saber que aquele lugar não representa uma ameaça para a sua vida, que não representa uma ameaça à sua segurança. Então, se sentir seguro é importante. Isso cabe você também procurar isso. Procurar relações de reciprocidade, no qual você se sinta seguro. Procurar lugares onde você se sente seguro. Isso é importante. Amor, que aí entra o amor por você mesmo, o amor que você sente pelas outras pessoas, que as outras pessoas sentem por você. A gratidão, que a gratidão também ajuda o medo. O amor, na verdade, é o sentimento mais nobre que existe e é o que mais elimina o medo. Porque quando você se sente amado numa perspectiva mais elevada, você sente que você pode confiar. Então, o medo, ele é o contrário da confiança. Quanto mais você desenvolve o amor por você, o respeito por você, a generosidade, a gratidão e a confiança, mais você vai confiar no seu potencial, mais você vai confiar na vida, mais você vai confiar no universo, em Deus ou no que você acreditar, nas forças da natureza. Mas é importante que você possa realmente trazer para você isso, essa compreensão, ampliar esse amor por você mesmo, essa confiança na vida, essa confiança em você, para que o medo não te traga tantos prejuízos, e para que você possa lidar com ele de uma forma melhor. Não é isso, Bento? Você falou isso, me lembrou de 2 situações. Boa tarde aí. Quero agradecer imensamente a Marilis, que está assistindo a gente nos Estados Unidos. Quero agradecer a Eliane, minha mãe. Minha sogra e minha mãe estão aí, né? E que vocês aí, que a gente possa interagir. Gratidão também, Bianca, todo mundo que está assistindo a gente. Uma coisa interessante que eu lembrei agora, primeiro que assim, o medo ele pode se transformar numa síndrome do pânico, né, Beatriz? Dependendo do grau do medo, ele pode se transformar no pânico, e aí tem um transtorno que é a síndrome do pânico, que a gente chama dentro da saúde mental, né, de um transtorno psiquiátrico, por conta de tão pânico que ele tem, que ele não consegue andar dentro de um ônibus, ele acha que ele vai morrer, ele quer ficar embaixo da cama, porque ele acha que ele está protegido, né? E aí tem todos os sintomas realmente corporais do estresse e da ansiedade, que deve liberar muito cortisol e adrenalina e noradrenalina, que o coração acelera tanto que a pessoa tem uma sensação de que ele vai morrer, que ela não consegue parar, não consegue respirar, etc. Então, isso realmente, quem tem isso, a pessoa precisa procurar ajuda, porque a síndrome do pânico, ela tem um start para começar, e geralmente começa com medo,
que vai ampliando o medo, vai ampliando para o pânico, até se transformar numa situação que realmente atrapalha a sua vida. A pessoa praticamente deixa de viver, né, Beatriz? E aí, assim, eu não tenho síndrome do pânico, mas eu tenho, ainda tenho, né? Eu estou em processo. Eu falo que a gente está sempre em processo. E que bom, né, que a gente está em processo, para vocês saberem que nós não somos perfeitas, estamos aqui compartilhando com vocês, para que a gente possa realmente despertar. E aí, fui eu, meu marido, minha filha, e meu filho num hotel. E esse hotel, as escadas eram todas de vidro. E aí a gente foi para um terraço que o chão era de vidro também, uma parte do chão era de vidro, e as escadas para subir eram todas de vidro. Sendo que era assim, tipo, 12º andar, gente. Tudo bem, né? Para subir foi tranquilo, por quê? Porque eu olhei para cima. Gente, na hora de descer, começou a chover. Eu só vi assim a água caindo e o vidro transparente e 2 andares para baixo, porque só consegue ver o chão lá de baixo do prédio. E aí eu falei assim, não vou conseguir descer isso aqui, não. E fiquei ali paralisada na chuva ali. Eu não desci, eu não ia nem para frente nem para trás. E meu marido foi embora com meus filhos. Foi. Aí eu falei assim, olha, eu não vou conseguir sair daqui, não. É que o meu marido e meus filhos, eles não ficaram com pena de mim, que eu acho que a pena é um sentimento que não faz você sair do lugar. Não estimula nada. Ele falou assim para mim, você subiu, você vem degrau por degrau. E eu fui, gente. O medo estava comigo? Sim, estava. Eu estava com certo receio, sim, estava. Mas fui degrau por degrau, devagarzinho, até conseguir chegar lá embaixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente vai deixar de sentir medo, mas a gente vai lidar com os nossos medos de uma forma que a gente não consiga ficar paralisado e que aquilo ali não atrapalhe a nossa vida. Né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa estar pensando. Então, assim, que é o que a gente começou a lá falando, né? Tá com medo, encara, vai assim mesmo. E mais assim, o que eu vejo é que se fosse uma outra pessoa que talvez tivesse recursos internos, menos recursos internos, ou tivesse menos coragem, ou não fosse estimulada, porque meu marido poderia ter uma atitude contrária. Meu marido poderia chegar e falar assim, tadinha dela, peraí que eu vou aí pegar. E aí me desse a mão e saísse descendo comigo. Eu ia superar o medo? Não. Eu ia enfrentar o medo? Não. Mas ele fez o contrário. Ele falou assim, não vou subir, você está aí, você desça, vai um degrau por vez. E eu fui sozinha. Então, também, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas à nossa volta, a pena, ela prejudica. Esse sentimento de pena prejudica muito. Né? Então, porque a gente acaba... Às vezes também, Bianca, às vezes também ajuda que atrapalha, né? Porque por amor, vou ajudar, né? E aí acaba que ajuda que atrapalha, que você tira a autonomia da outra pessoa também. Sim, e aí a questão de você caminhar com as suas próprias pernas, com os seus recursos, apesar do medo. Mas tem gente que não permite que isso aconteça. Tadinho, vai lá, pega no colo e leva. Né? Então, assim, a questão... Ana Maria está dizendo aí, tem uma frase que amo, não tenha medo, mas se tiver, vai com medo mesmo. Exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Então, o quanto que a gente também precisa... Porque se a gente sempre tiver acostumado a ter alguém do nosso lado que vai nos socorrer, na hora que a gente precisar se virar sozinho, a gente não vai conseguir. Eu acho que essa que é a grande questão. Então, em algum momento, olhar para trás e pensar, eu preciso me virar nessa situação sozinha, e eu preciso ter força e coragem. Quais são as minhas qualidades, quais são as minhas forças para enfrentar essa situação nesse momento. E aí, então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Como é que os exercícios aí, então já aproveita, pega papel e caneta, deixa aí do seu lado, ou escreve no bloco de blocos do celular, no bloco de notas do celular. Então tem essa figura aí que fala, se você pudesse, né? Imagina uma pessoa que o medo é isso, é como se você estivesse trancado dentro de um vidro, tampado, fechado, e você está ali dentro, acuado, né? Então, se você pudesse quebrar esse vidro e se libertar, que habilidade ou força te ajudaria? Então, essa é uma primeira pergunta que eu acho que você pode responder. Qual é a habilidade ou força que te ajudam e que você sabe, que você reconhece que você tem, para que você possa se libertar desse medo ou transformar esse medo em aliado? E aí, reconhecendo, eu acho que o reconhecimento também é importante, que é ampliar a compreensão. O reconhecimento faz parte de ampliar
a compreensão e de aceitar a situação real. Qual é o espaço que me domina e me paralisa? Que espaço que me domina e paralisa? É que área? É na área financeira? É na área, né, profissional? E que área que me domina e me paralisa? E aí você começar, então, realmente a se libertar disso e usar as forças que você tem para que você possa se libertar. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí pegou aí o papel e caneta, vamos para o exercício? Então, reconhecendo o medo. Tenho medo de, anota aí, do que você tem medo? Ou do que nesse momento você acha que você tem mais medo? É medo de não continuar no trabalho? Nessa pandemia aconteceu muito isso também, medo de ser demitido, medo de não ter um trabalho, de não conseguir um trabalho novo, medo de ficar doente. E se está doente, medo de não me curar, medo de morrer. Então, são coisas que acontecem. Medo de ficar sozinho. São medos muito comuns na vida, né? A gente está falando de medos reais, porque a gente está vivendo uma situação ainda de isolamento social. E aí, como que o medo te afeta? Então, tem uma frase aí que fala, o medo me afeta da seguinte forma. Como é que afeta? Será que é no seu corpo? Será que é nas suas emoções? Será que é na sua confiança? Como é que o medo te afeta? Anota. Como é que o medo te afeta? Percebe. Se você não conseguir direto, automaticamente uma resposta, feche seus olhos e faz essa pergunta internamente. Como o medo me afeta? E percebe a sua resposta. Percebe como o seu corpo responde, né? E quando você está com medo, aí tem assim, quando estou com medo o que é que você faz? O que é que acontece quando você está com medo? Então percebe também e anota. Quando eu estou com medo E aí feche seus olhos e faça a seguinte pergunta. Se o medo fosse o meu melhor amigo e um professor dedicado, o que ele teria para me ensinar agora? É muito importante que a gente possa saber, reconhecer as lições ensinadas pelas nossas emoções. E você pode ter um medo agora, e daqui a um mês você chamar ele para sua amizade, compreender a situação, e daqui a um mês ter outro medo. Isso é normal, gente. Somos seres humanos. Então, tudo é possível. Cada sentimento que você for tendo é um professor, é um aprendizado. E aí você traz para você esse aprendizado para que você possa, então, seguir em frente, crescer, amadurecer, usar suas forças. E se tiver outro medo, conversa com ele de novo. Então, agora eu queria que você fechasse seus olhos. Vou fechar o meu aqui também. E imagina que se o medo fosse uma pessoa, como que esse medo seria? E o que é aquele, um amigo querido, né? Se ele fosse uma pessoa, um amigo querido, que ele pudesse ser nesse momento um amigo querido para você, como é que ele se apresentaria e como é que ele poderia te ensinar? O que é que realmente ele quer te ensinar agora? O que é que realmente ele quer trazer de informação positiva para você? Porque por trás de todo sentimento, por mais negativo que pareça, tem uma intenção positiva, né? De autoproteção. O que é? O que está acontecendo? Do que você precisa aprender nesse momento com esse medo? E aí, dá um abraço no medo. Fala para ele, poxa, obrigada. Obrigada por aprender essa lição. Então, percebe qual é a lição requerida pelo medo nesse momento, em ele sendo o meu amigo. Então, inspira, abre seus olhos, percebe, e aí vai lá e anota. Se ele fosse seu melhor amigo, esse professor dedicado, o que é que ele teria para te ensinar agora? E como é que você pode usar isso como uma força na sua vida daqui para frente? Essa é a pergunta. Como posso usar isso como uma força na minha vida daqui para frente? Isso que você percebeu que tinha de lição requerida para esse momento da sua vida. Como é que você pode fazer diferente? Como é que você pode transformar isso numa força para a sua vida? Ah, eu queria fazer esse exercício com mais calma, eu quero ter esse exercício guardado comigo. Então, várias possibilidades, né? Esse vídeo foi gravado, você pode depois fazer de novo, quantas vezes você quiser. Você pode pausar a tela para você fazer, né, o vídeo, para você poder fazer com calma. Você pode printar a tela, tem uma função aí no computador chamada print screen. Aí vai lá no print screen, na telinha do print screen, printa essa tela, guarda com você esse exercício, para você poder fazer quantas vezes você quiser na sua vida. Você enviar para alguém que, de repente, precisa, né, fazer esse exercício nesse momento. E é isso, é você poder olhar para o medo e falar, ok, medo, estamos juntos, né? Vamos caminhar aqui, não como uma coisa assustadora, amedrontadora, né, que vai acabar com a minha vida, mas como alguma coisa aliada. Então, a dica de transformar o medo em aliado é abraçar o medo. É como o medo fosse uma sombra, mas, na verdade, o que ele quer é ser transformado em luz. Ele só quer ser visto. Ele só quer atenção. Ele está te querendo te informar alguma coisa. Olha, você está olhando por esse lado,
mas tem essa outra perspectiva aqui. Olha, esse medo aqui está te dizendo isso, mas na verdade, no fundo, o que eu quero dizer é aquilo. Então, eu vou dar exemplos, que eu acho que são mais fáceis, né? Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, de viajar de avião. O que esse medo diz de verdade para essa pessoa? Que você viajar de avião é perigoso, por exemplo. Tá, e o que esse perigo quer dizer para você? Eu poderia ir perguntando, né? E eu acho que esse é o nosso desafio, é a gente poder obter as nossas respostas a partir de perguntas que nós somos capazes de nos fazer. Então o que esse medo me diz desse perigo? Que eu posso morrer. Ok. E se eu morrer? Se eu morrer, eu tenho que ver que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer aqui, não. Estou deixando umas coisas, umas lacunas aí. Sei lá, acho que eu vou morrer deixando um monte de coisa inacabada. Não quero deixar meu filho, não quero deixar minha família. Ok, então esse medo te diz que a sua família é importante. Será que você está dando atenção suficiente? Ok, então esse medo te diz que você quer cumprir o que você veio fazer aqui. O que é que você veio fazer aqui? Então, olha só, aí vai caminhando. Porque muitas vezes tem a ver com o seu propósito, muitas vezes tem a ver com o valor que você dá para as coisas. Então, quando você vai olhar o que o medo quer trazer, na verdade, não era tanto o medo da morte. Porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas é o que é que essa morte significa para sua família, o que significa para você, o que significa no seu propósito de vida. Então, tem um monte de coisas que a gente vai olhando, quando a gente vai perguntando mais a fundo, a gente vai ver o real sentido do medo. O que esse medo realmente quer trazer para a gente, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que a gente vai caminhar para um determinado, para a finalização da vida, mas até lá a gente está vivo. O que eu vou fazer com essa vida? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou viver para eu ser mais feliz? Então, talvez o medo te diga que você não está sendo tão feliz assim, como você poderia ser. Talvez o medo te diga que você pode botar mais diversão, mais alegria na sua vida, que você não precisa levar a vida tão a sério, né? Então, tem um monte de coisas aí que você poderia começar a perceber do que é que o medo está te dizendo, né? Então, esse exercício, eu acho que é um exercício que contribui bastante. Eu deixei na tela bastante tempo para você poder internalizar, poder fazer e transformar o medo realmente no seu melhor aliado. Cada vez que você tiver com medo, eu faço isso, gente. Se eu tiver com medo de alguma coisa, eu me pergunto, que caminho que isso está querendo me mostrar? Senti medo. E às vezes o medo, para mim, é engraçado. Eu sinto um frio no estômago. E cada um sente de um jeito, né? Eu sinto um frio no meu estômago, parece que dá uma geladeira aqui no meu estômago. Aí eu vou e já observo, estou sentindo aquele negócio de novo. Vamos fechar o olho, vamos tentar entender a resposta para os seus sentimentos, para o que você precisa aprender com suas emoções, nunca está fora de você, está sempre dentro. Então não adianta olhar para a lâmpada, para o teto, ou adianta olhar para dentro e conversar, entender o que aquilo que significa para você nesse momento. E aí sim você está transformando no seu melhor aliado quando você percebe o aprendizado. E às vezes é assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando melhorar, sempre buscando me aprimorar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, quando eu erro, eu vou ali, eu quero corrigir a rota, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser a minha melhor diversão para mim mesma em cada aspecto da minha vida. Então, quando aparece alguma emoção que é diferente ou que já apareceu antes, eu estou sempre olhando para poder corrigir a rota e poder fazer o melhor. Então, isso faz parte da vida. E isso é bom. Veja bem, isso é bom. Não tem como crescer sem autoconhecimento, não tem como crescer sem você olhar para dentro. Então, é bom ter emoções. Nós não somos robôs. Ainda bem, porque é isso que te faz ser humano. E a nossa humanidade, que eu acho que é o que mais precisa acontecer nesse momento, é a nossa humanidade aflorar. É a gente poder reconhecer o que a gente está fazendo e não fazer de conta. Eu vou até parar aqui rapidinho. Eu acho que o grande perigo que a gente está tendo agora é a medicalização das emoções. Não tem como não falar disso numa live como essa. Verdade. E eu estou sentindo medo, não quero sentir isso. Está desconfortável, eu não quero sentir isso. Então, vou tomar um remedinho para parar de sentir. Né? E aí você para de sentir. Você para mesmo, dá um alívio. Epa, parei de sentir. Mas compensação, você não aprendeu nada com isso, compensação, você não superou nada, você só deixou de sentir. Assim que você parar de tomar o remédio, provavelmente você vai voltar a sentir tudo de novo, porque você não trabalhou isso, você não olhou para você, não olhou o que isso significa. Então, isso é muito importante. Claro que medicação ajuda, claro que né, algumas pessoas precisam realmente da medicação, mas é muito importante você junto fazer o processo de olhar para dentro. Que junto com isso, você poder fazer o seu tratamento, de você se cuidar, de você se amar, de você ser generoso com você, de você se acolher o que você está sentindo. Não empurra a emoção do medo para debaixo do tapete. Não quero olhar para isso não. Estou com medo, não vou nem olhar para isso. Empurra lá para debaixo do tapete, depois eu olho. Depois pode virar uma bola de neve tão grande que é melhor você olhar agora. Mas eu vou sofrer. Ué,
Faz parte do processo, né? Chorar faz parte. Não quero chorar. Gente, por quê? Eu brinco o seguinte, gente, vou até tirar o óculos aqui. Se tem canal lacrimal, é porque o criador fez de alguma maneira. Está aqui, é porque aconteceu o negócio. É uma válvula de escape, sabe? É que você pode derramar para fora ao invés de derramar para dentro. Então, por que as pessoas têm tanto medo de chorar? Eu nem consigo entender isso, né? Tá com vontade de chorar, chora, tá tudo certo. A gente tem que ser mais leve com a gente, menos cobrança, né? Bianca. Beatriz, uma coisa que você falou aí muito bem é essa questão da gente não varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? E a gente vive numa sociedade em que a aparência ela é mais importante, ou pelo menos parece ser, porque com certeza não é, né? Mas parece ser mais importante. Então, as pessoas têm que mostrar o tempo inteiro que elas estão bem, que elas estão felizes, que elas não têm problema algum. E os sentimentos que são julgados como aqueles que não vão ajudar muito, né? Eles são tratados, principalmente pela sociedade ocidental, como negativos. Então, vamos reprimir isso. E aí, por isso, essa medicalização toda também. Porque se você sente muito medo, se você sentir muito raiva e tal, você está fora do padrão dos demais. Então, vamos seguir ali, né, a boiada. Mas isso é um perigo muito grande, porque cada indivíduo é único, com seus sentimentos, com a sua história, dentro de um determinado contexto. E aí, quando você tenta se programar para ter mesmos comportamentos, sentimentos e ações que os outros, isso pode fazer você sofrer muito a longo prazo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso, quando a gente fala olhar para dentro, saber quais são as suas forças, quais são as suas habilidades que podem fazer você passar por essa situação, qual é a sua rede de apoio, como que esse medo seria se fosse uma pessoa, o que ele te diria, traça um diálogo com esse medo. Você vai começar a perceber, né, porque quando a gente personifica o medo, você começa a perceber que ele tem um recado para você. E aí, depois que você aprende, acolhe, ele se dilui, né? Mas a gente percebe que há uma tendência da sociedade contemporânea, né, principalmente ocidental, no sentido de não olhar para dentro. Vamos embora, vamos seguir, você tem que produzir, e esquece dos seus sentimentos aí. Vai botando, reprimindo tudo, coloca tudo e dentro do armário, debaixo do tapete. Quando pensar e quando acontecer alguma coisa, toma um remedinho que melhora. E aí isso gera uma falta de autoconhecimento, de autoamor próprio e de autopercepção muito grande, porque você passa a olhar muito mais para fora do que para dentro. E aqui, eu acho que esse momento é o grande momento da gente estar pensando. Quando a gente fala do despertar com as bias, é realmente despertar você com você mesmo. Você não vai conseguir fazer ninguém despertar, né? A gente está aqui propondo, mas se você não quiser, a gente pode plantar bananeira aqui que você não vai querer, pronto, acabou. Mas e aí a gente só pode ajudar o outro quando o outro quer ajuda, né? Beatriz também falou isso no início. Então é importante que a gente realmente busque primeiro olhar para dentro da gente e pensar quais são as forças, perceber quais são essas forças, quais são essas habilidades para que a gente possa lidar com o outro. E aí, quando a gente personifica, eu queria só comentar aqui rapidamente que a gente personificar os nossos medos é a gente dar voz a eles. E aí a gente traça um diálogo. E esse diálogo, por incrível que pareça, ele é simbólico. E ele pode ser um diálogo em que, por exemplo, se eu tiver medo de altura, que eu falei do medo de altura, né? Eu poderia ser Bianca e Beatriz fazer ali o meu ego auxiliar e fazer o papel do meu medo. Né? Então, oi, Beatriz, você é minha altura. O que você tem para me dizer? Beatriz vai falar umas coisas para me instigar. E o que você sente com isso? E esse diálogo que a gente chama de teatro-terapia. E eu e o Jonas Defante, a gente está criando um grupo de teatro-terapia. É um grupo fechado para, no máximo, 20 pessoas, toda quarta-feira. São sessões, né? Toda com um preço simbólico mesmo, para poder a gente realmente trabalhar isso. Porque o teatro-terapia não é um teatro para você encenar, tá, gente? É como terapia mesmo. E aí é interessante, porque eu poderia, por exemplo, estar trabalhando o medo dentro do teatro-terapia, que, aliás, é o que a gente vai fazer toda quarta-feira, de 19 às 21 horas,
com preço simbólico. O link para inscrição está lá na minha bio do Instagram e também está na bio do Jonas Defante Terra, lá no Instagram também. E lembrando que a bio da Bianca é @biaacâmpora. Isso. No meu Instagram, @biacâmpora. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, às vezes, a gente não sabe como lidar com medo e o teatro-terapia tem várias... Personificar os medos, lidar com os medos. A Bianca está aí, né? A Bianca Contarini já vivenciou isso também, que a gente teve algumas aulas. E o quanto que é legal a gente lidar com isso e perceber o quanto que a gente pode crescer. Não é que o medo vai aparecer, não pode desaparecer, não pode de pirlim-pim-pim, mas você perceber o que ele tem para te dizer e começar a perceber de vários ângulos. E aí, o que você tem para aprender com ele, né? Então, é muito legal, estou dando essa dica para vocês aí, quem tiver vontade de fazer, de entrar no grupo, é só ir lá no meu Instagram, @biacâmpora, clicar lá no link da bio e se inscrever. O Jonas também está lá, né? Jonas Defante Terra, também no Instagram, também tem um link, ele é o professor, eu estou supervisionando o projeto, e é um projeto maravilhoso, porque a gente junta a arte com terapia, trabalhando aí todas essas questões, medo desde objetos até relações com pai, mãe, família. Então, tem várias situações que a gente pode estar fazendo, né? Então, é interessante te falar, quando a Cris falou aí no exercício, da questão de se esse medo fosse uma pessoa, se não fosse no teatro-terapia, essa pessoa seria alguém, né, do grupo que faria esse medo e estabeleceria um diálogo espontâneo e criativo, não tem texto decorado. Eu acho que isso que é fantástico, porque aí você vai lidar com as situações no momento que elas acontecem no aqui e agora. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente também se permitir lidar com as nossas situações. Né? Excelente. Bom, eu quero agradecer a presença aqui, a minha irmã, Bianca Câmpora. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Mais uma live na série Despertando com as Bias. Semana que vem tem mais. A gente vai falar, sabe de quê? De quê, Bianca, que a gente vai falar? Auto-boicote. Exatamente. O tema da nossa próxima live é auto-boicote. Como evitar repetir os mesmos erros. E muita gente está nesse processo, né? Vamos sair disso, gente? Vamos sair desse ciclo vicioso e entrar num círculo virtuoso, que isso é maravilhoso também. Então, eu quero só deixar a dica para você que todas as quartas-feiras, em todas as nossas redes, a gente tem aí às 19 horas, 20 minutinhos, de 19 às 20 horas, a meditação em todas as redes sociais da Casa dos Sete Saberes. A gente tem um curso todo online para você, já pronto. Você não precisa, para você fazer no horário que você quiser, está aí passando na nossa tela. É o curso de meditação para uma vida melhor, 100% online. Você assiste as aulas no momento que você quiser, um valor super simbólico também. E o link está na descrição aqui desse vídeo, ok? Gratidão. Até a próxima segunda em mais uma série Despertando com as Bias. E fica aí a dica da Bianca para você aprender a lidar com as suas emoções através de teatro-terapia. Fantástico, um projeto maravilhoso. Para você se inscrever, vai lá no Instagram, no link da bio de @biaacâmpora. Até semana que vem, minha irmã. Tchau, até semana que vem.